Deus, eu espero que nunca. Eu preferiria morrer do que casar com ele, ela disse depois que a amiga dela perguntou de brincadeira quando eu ia pedi-lo em casamento. Eu sorri, terminei minha bebida e saí do bar. Ela ligou uma hora depois, voz tremendo, perguntando por que eu saí. Eu disse, só estou te poupando de um destino pior que a morte, e desliguei. Ei, espectadores, antes de seguirmos para o vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo se quiserem ver mais histórias como essa. Obrigado. O bar era todo de concreto polido e detalhes em neon. O tipo de lugar onde os coquetéis têm nomes como arrependimento defumado e custam mais que um bife decente. Eu odiava aquilo. Mas Emily amava, e Sofia e Ava viviam por aquilo. Então lá estava eu, numa noite de quinta-feira, cumprindo meu papel era o namorado. O motorista. A carteira. O ouvinte. Eu tomava uma cerveja devagar, a única garrafa marrom robusta em uma floresta de copos delicados e coloridos. Emily estava reinando, contando uma história sobre a apresentação desastrosa dela. As mãos dela voavam pelo ar, a risada dela um sino brilhante e agudo que eu costumava achar excitante. Agora, eu principalmente notava o volume. E então ele teve a audácia de pedir minhas fontes. Como se a visualização de dados não fosse intuitivo o suficiente, ela terminou, revirando os olhos. Sofia e Ava sentiram em simpatia fervorosa. Jogada de poder total, Sofia disse, tomando um gole da bebida violeta dela. Insegurança clássica de gerente médio, Ava confirmou. A mão de Emily encontrou meu antebraço, o aperto dela firme. As unhas dela, pintadas de uma cor chamada vermelho cadela-chefe, cravando um pouco. Ita entende. Não é, amor? Você sabe como é com esses dinossauros Tech Bru. Todas olharam para mim. Meu papel exigia uma fala. Parece frustrante. Eu ofereci, dando um tapinha no braço dela. Era a fala certa. Ela sorriu radiante, apertando meu braço de novo antes de soltá-lo para pegar a bebida dela. Uma coisa rosa espumosa chamada Paloma Prometida. Ela tinha pedido porque o nome era icônico. Eu voltei para minha cerveja. Eu já tinha ouvido uma versão dessa história em casa, com comida para a viagem. Eu tinha escutado, validado os sentimentos dela. Eu até tinha sugerido uma forma diplomática de lidar com o dinossauro gerente médio da próxima vez. Esse conselho não fazia parte da performance no bar. Aqui, a história era sobre martírio, não soluções. Essa era a nossa vida. Por 2 anos, eu tinha sido o chão firme debaixo do redemoinho dela. Quando ela foi demitida 8 meses atrás, eu paguei o aluguel, cozinhei as refeições e a acalmei em 100 espirais de pânico. Eu comemorei o novo emprego dela como se fosse meu. Nós escolhemos esse mesmo bar para comemorar o primeiro salário dela. Nosso lugar, ela tinha chamado. Eu olhei para ela agora, brilhando sob o neon, e senti um afeto familiar, desgastado nas bordas por um cansaço que eu não conseguia nomear. Ela era linda, ambiciosa, viva. E eu era o cara que garantia que a parte viva não queimasse nossa vida inteira. A conversa mudou para as experiências desastrosas de Sofia com apps de namoro. Emily se inclinou em mim, sussurrando alto o suficiente para a mesa ouvir. Deus, eu tenho tanta sorte de não precisar lidar mais com isso. Né, bebê? Ela plantou um beijo alto e teatral na minha bochecha. Eu sorri, do jeito que se faz. Chegou outra rodada. Eu não pedi outra cerveja. Eu estava dirigindo. Eu as observei, um trio de pássaros lindos se exibindo no brilho reflexivo das próprias vidas. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem da minha irmã, perguntando se eu queria ajudar a reconstruir o carburador do Civic velho dela no fim de semana. Uma bolha de calor genuíno estourou no meu peito. Sim, eu digitei de volta. Com certeza. Quem é? Emily cantou, pegando brincalhona meu celular. Eu tirei de perto, um reflexo. Só minha irmã. Planos pro fim de semana. Ugh, você e aquela garagem engordurada, ela disse, mas estava sorrindo. Fazia parte da nossa rotina. Ela zombava da minha obsessão pelo projeto da moto. Eu fingia estar ferido. Ela me chamava de faz tudo com uma piscadela. Era a nossa dança. Sofia, encorajada pelo terceiro arrependimento defumado, jogou os cotovelos na mesa. Os olhos dela, vidrados de álcool e afeto, vagaram entre Emily e mim. Ela tinha o olhar de quem vai entregar uma verdade profunda e bêbada. Vocês sabem, ela arrastou, apontando um dedo que balançava entre nós.
Vocês dois. Vocês são, tipo, sólidos. É até meio nojento. Ela riu. Ava se juntou. Emily se exibiu, envolvendo o braço no meu. Nós somos, né? Não, eu tô falando sério. Sofia insistiu, a voz subindo. A mesa ao lado olhou. Tipo, quando vai acontecer, Emily? Quando esse cara finalmente vai colocar um anel nisso? Vocês namoram há uma eternidade. A pergunta ficou no ar, um holofote repentino e desajeitado. A risada de Ava morreu. O braço de Emily no meu endureceu. Uma memória flash explodiu na minha cabeça. Nós, 6 meses atrás, fazendo trilha. Ela escorregou em cascalho solto, e eu a segurei. Ficamos ali, sem fôlego, corações acelerados do susto. Ela olhou para mim, lama na bochecha, e disse, nunca me solte, tá? Eu a beijei, sentindo suor e protetor labial, e quis dizer com cada fibra do meu ser. Nunca. Eu olhei para ela agora, esperando o rubor performático, o aperto no braço que significava talvez em breve. Emily soltou uma risada. Não era a risada de sino brilhante dela. Era mais afiada, mais fina, uma faca sendo puxada. Ela desenlaçou o braço do meu e pegou a paloma prometida. Tomou um gole longo e deliberado, olhos no líquido rosa, não em mim, não em Sofia. Deus, ela disse, a palavra caindo como uma gota de gelo no silêncio repentino. Eu espero que nunca. A luz neon acima de nós zumbia. O sorriso de Ava congelou em uma careta. O brilho intoxicado de Sofia virou confusão. Emily colocou o copo na mesa com um clique preciso. Ela se inclinou para frente, a voz baixando em um sussurro conspiratório de palco que carregava perfeitamente na pausa da música do bar. Ele é seguro. Um doce total. Mas caramba, ela soltou um sopro de ar, um som de puro desprezo. Ugh, eu preferiria morrer do que ficar presa nessa vidinha chata. As palavras não pareciam reais. Pareciam legendas de um filme que eu não estava assistindo. Vidinha chata. Eu vi nosso apartamento, o que eu pintei enquanto ela estava num retiro de yoga. A caixa de jardim que eu construí na varanda porque ela queria ervas frescas. O sofá confortável onde passamos 100 domingos chuvosos. Emily. Ava sibilou, um aviso desesperado. Mas Emily estava empolgada, o coquetel e a plateia a alimentando. Ela finalmente olhou para mim, não com culpa, mas com uma diversão desafiadora, como se tivesse contado uma piada bem afiada e estivesse esperando eu entender a punchline. Quer dizer, pensa nisso, ela disse, o olhar segurando o meu, me desafiando a recuar. A casinha bonitinha. O quintalzinho bonitinho. Vendo ele mexer naquela moto engordurada todo fim de semana pelo resto da minha vida. Não, obrigada. Ela estremeceu, um tremor teatral de corpo inteiro. Eu sufocaria. Literalmente sufocaria. O mundo não desacelerou. Ele entrou em uma clareza hiperfocada e silenciosa. O zumbido do neon era um rugido. A condensação na minha garrafa de cerveja era uma constelação de gotas frias e perfeitas. Eu senti o perfume dela, caro, cítrico, sobre a cerveja velha e comida frita. Eu vi não só a mulher na minha frente, mas uma montagem projetada na parede fria e polida atrás dela. Ela chorando na minha cozinha depois da demissão, dizendo, o que eu faria sem a sua calma? Ela erguendo uma taça nesse mesmo bar, dizendo, ao meu rochedo. Ela encolhida contra mim naquele sofá chato, sussurrando, isso é tudo que eu vou precisar. Tudo tinha sido uma performance. O afeto que eu senti momentos antes azedou, evaporou, deixando um vácuo tão puro e frio que era quase pacífico. Sofia parecia querer vomitar. Ava estudava a mesa como se o grão da madeira guardasse os segredos do universo. O sorrisinho de Emily vacilou, só por um segundo, ao registrar a absoluta falta de reação no meu rosto. Eu não estava bravo. Eu não estava machucado. Eu era um astrônomo observando uma estrela distante morrendo. Uma certeza profunda e inabalável se instalou nos meus ossos. Essa era a verdade. A primeira e última coisa completamente honesta que ela tinha me dito. Eu senti meus lábios se mexerem. Eles se esticaram em um sorriso pequeno e fácil. Não era um sorriso amargo. Era o sorriso de um homem que acabou de resolver um problema complexo e incômodo. Os olhos dela se arregalaram, confusos. Ainda sorrindo, eu peguei minha cerveja pela metade. Levei a garrafa aos lábios e a esvaziei em um gole longo e suave. O amargor era familiar, reconfortante em sua simplicidade.
Coloquei a garrafa vazia na mesa com um tilintar suave e final. Eu me levantei. A cadeira não arrastou. Eu me movi com uma graça quieta e fluida que eu não sabia que tinha. Ethan. A voz dela era um guincho confuso. O desafio tinha sumido, substituído pelo primeiro lampejo de alarme. Para onde você vai? Não seja tão sensível. Foi uma piada. As palavras quicaram no novo espaço silencioso ao meu redor. Eu peguei minha carteira, tirei 2 notas de 20, mais que suficiente para minha cerveja e uma parte generosa dos arrependimentos defumados e palomas prometidas, e as deixei planas na mesa, um ponto final verde de papel no fim da frase dela. Eu me virei. Não olhei para Sofia nem Ava. Não olhei para trás para ela. Passei pelo bar, pelos grupos rindo, pela hostes que me deu um olhar curioso. O ar fresco da noite bateu no meu rosto quando empurrei a porta pesada. Cheirava a chuva e cidade. Atrás de mim, fracamente, ouvi a voz dela subindo de tom, tingida de uma frustração performática que já estava desmoronando em algo real. Meu Deus. Ele tá mesmo saindo? Ethan. Ethan. O som foi engolido pela cidade. Eu não corri. Caminhei até meu carro. Um ritmo calmo e constante na calçada. O problema estava resolvido. A equação estava completa. Tudo o que restava era a logística da ausência, e pela primeira vez em 2 anos, minha mente estava perfeitamente, pacificamente clara. A volta para casa foi feita em um vácuo de som. Eu não liguei o rádio. A energia frenética e pulsante do bar tinha sumido, substituída pelo ronco constante do motor do meu carro e pelo vai-vem rítmico dos limpadores contra uma chuva fina e nebulosa. Minhas mãos estavam firmes às 10:02. Minha respiração era uniforme. Eu me sentia como um cirurgião depois de uma operação complicada e bem-sucedida. Preciso, exausto e completamente desligado do caos emocional deixado na mesa. Estacionei no meu lugar de sempre. Nosso lugar de sempre. O pensamento não pegou. Era só um espaço de asfalto agora. O apartamento estava quieto, ainda guardando o fantasma da nossa rotina noturna. Os saltos dela jogados perto da porta, um copo manchado de batom na pia. A manta jogada amassada do lado dela no sofá. Eu não olhei para nada disso. Passei pela sala, pela porta do quarto, e entrei no segundo quarto que eu usava como escritório e toca. Esse era meu espaço. O que ela sempre chamava meio de brincadeira de caverna do homem, com um tom que implicava ser uma indulgência infantil. Aqui, as estantes tinham meus livros de engenharia e manuais de moto, não as revistas de decoração aspiracionais que ela preferia. Um mapa emoldurado de uma trilha que nunca fizemos. Minha cadeira velha e confortável de mesa. Eu me sentei. A clareza fria e analítica que tinha descido no bar não tinha passado. Tinha cristalizado. Ainda não havia dor. Dor exigia conexão, um senso de perda. O que eu sentia era a ausência de um peso que eu não tinha percebido que carregava. O peso da performance dela e da minha cumplicidade nela. Abri o laptop. Criei um novo documento. O título, Estratégia de Saída. As ações fluíram dos meus dedos, uma sequência lógica divorciada da emoção. Fase 1. Segregação imediata. Mover itens essenciais para o quarto de hóspedes hoje à noite. Roupas, itens de higiene, laptop, documentos cruciais. Mudar senhas em todas as contas financeiras. A poupança conjunta era insignificante, mas ainda assim. Encaminhar e-mail pessoal para uma nova conta privada. Fase 2. Extração física. Pesquisar aluguéis de curto prazo / AIRBs por no mínimo 1 mês. Orçamento. Flexível. Contatar 2 caras e um caminhão, mudanças para uma carga pequena, agendar o mais rápido possível. Itens prioritários. Caixas de ferramentas. Equipamento de moto. Livros pessoais. Computador de mesa. Partes da moto. Garantir uma unidade de armazenamento temporária para esses itens se o novo lugar não estiver pronto. Empacotar os pertences pessoais restantes em caixas claramente etiquetadas item. Fase 3. Bloqueio de comunicação. Bloquear Emily em telefone. WhatsApp. Instagram. Facebook. LinkedIn. Configurar filtros de e-mail para arquivar automaticamente qualquer coisa do endereço dela. Informar o proprietário via e-mail formal da intenção de me remover do contrato de aluguel, citando rompimento de coabitação. Oferecer ajuda para encontrar um novo inquilino ou pagar a multa.
Fase 4. Desvinculação financeira e legal. Cancelar serviços de streaming compartilhados, contas dela. Remover meu cartão da conta dela no Uber Eats. Rascunhar um e-mail simples e civil delineando a divisão dos itens compartilhados restantes. TV e micro-ondas. O maldito sofá. Propor que ela fique com tudo. Eu não levo nada, em troca de qualquer discussão financeira adicional. Localizar minha cópia do contrato. Trabalhei por 2 horas. Reservei um apartamento estúdio mobiliado em um complexo do outro lado da cidade, disponível para mudança amanhã à tarde. Agendei as mudanças para as 9 horas, anotando nas instruções. Itens apenas do escritório em casa e caixas marcadas no segundo quarto. Nenhum item do quarto principal ou área de estar principal. Paguei os depósitos com uma eficiência calma e rápida. Meu celular, virado para baixo na mesa, começou a vibrar. Depois de novo. E de novo. Um inseto zangado e agitado. Eu imaginei ela, de volta ao apartamento que ela dividiu com Sofia e Ava. Ou talvez ainda no bar, alimentada por indignação e confusão. A tela acenderia com o nome dela. Depois um número que eu não reconhecia. Depois talvez o número de Sofia. Eu não virei. As vibrações eram um evento climático distante. Finalmente, por volta da 1 hora, enquanto eu selava uma caixa de fotos. Só as da minha família, meus amigos pré-Emily. Tocou com um número desconhecido. Algum último fantasma do homem que eu era 2 horas antes, me fez atender. Não para ouvir ela, mas para formalmente pronunciar a morte daquele fantasma. Ethan, que diabos? Você simplesmente me deixou lá. Você me envergonhou. A voz dela era uma arma, afiada de raiva. Mas a borda era frágil. Por baixo, eu ouvi o primeiro tremor de pânico. Ela esperava uma briga. Esperava que eu chegasse em casa ferido. Para discutir. Para implorar por uma explicação. Ela tinha se preparado para uma cena dramática de reconciliação. Meu silêncio era um roteiro que ela não conhecia. Eu olhei pela janela do meu escritório para a cidade escura. Minha voz, quando veio, era plana, plácida. A voz de um atendente de call center encerrando uma ligação. Só te poupando de um destino pior que a morte. Encerrei a ligação. Desliguei o celular completamente. O silêncio que seguiu foi total, e era meu. As próximas 72 horas foram um estudo em movimento mecânico. Dormi profundamente sem sonhos, na cama de hóspedes. Acordei às 6. Quando ouvi a chave dela na fechadura por volta das 18h30, tarde, provavelmente depois de desabafar com as amigas, eu estava no meu escritório, porta fechada. Escutei os passos hesitantes, a pausa do lado de fora da porta, a batida. Ethan? Você tá aí? Precisamos conversar. Silêncio. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente se esconder. Uma batida mais forte. Depois, o som dos passos dela se afastando, mais altos e mais bravos. Na manhã seguinte, um sábado, saí enquanto ela dormia. Encontrei os mudanças na calçada. Eles foram rápidos e eficientes. Em 20 minutos, minha moto, coberta com uma lona, 4 caixas de ferramentas, 3 caixas de livros e pertences pessoais, e meu computador foram carregados no caminhão deles. Entreguei a chave ao capataz. Só deixe dentro da porta do apartamento quando terminarem, eu disse. Dirigi até o novo estúdio. Era bege, anônimo, e cheirava a roupa limpa. Tinha uma varanda pequena e vazia. Coloquei minha única mala no canto. Isso não era uma casa. Era uma base operacional avançada. E eu me sentia mais em paz ali na vazio do que no nosso apartamento curado e adorável em meses. O dilúvio digital começou de verdade. Seguiu uma curva previsível e patética. Fase 1, raiva justificada. Do número dela, depois que eu desbloqueei brevemente para garantir que ela recebesse os e-mails legais / logísticos. Emily, você tá exagerando. Foi uma piada. Minhas amigas acham que você tá sendo um babaca manipulador. Emily, não acredito que você tá fazendo isso. Depois de tudo que eu abri mão por você. Emily, você vai mesmo me ignorar? Que idade você tem? 12? Fase 2, culpa e gaslighting. Do número de Ava. Desconhecido. Ethan, é a Ava. Olha, a Emily tá muito abalada. Ela não quis dizer aquilo assim. Você sabe como ela fica depois de uns drinks.
Ela te ama. Pode ligar para ela, por favor? De outro número desconhecido. Provavelmente Sofia. Desconhecido. Cara. Pesado. Ela tá chorando. Fase 3. Preocupação fingida e overs. Do número dela de novo. Emily, tô preocupada com você. Isso não é a seu jeito. Onde você tá ficando? Por favor, fala comigo. A gente pode consertar isso. Emily, vi que as mudanças vieram. Você levou sua moto. Onde você tá? Tô assustada. Li todos com o interesse desapegado de um antropólogo estudando uma cultura primitiva. Apaguei. Bloqueei os números de novo. A única mensagem que respondi foi do meu proprietário, confirmando o recebimento do meu aviso formal e meu acordo em abrir mão da minha parte do depósito calção para romper o contrato. Obrigado pelo tratamento rápido e profissional, ele respondeu. Raro. Na noite de domingo, sentado no chão do meu novo estúdio comendo sushi de delivery, meu celular vibrou com uma ligação do meu amigo mais antigo, Ryan. Cara, ele disse, a voz incomumente solene. Que diabos aconteceu? A Emily acabou de me ligar, chorando. Disse que você sumiu e levou todas as suas coisas. Ela disse que você teve um surto mental por causa de uma piada. Eu não tinha contado pra ninguém. Tava existindo na minha bolha de ação quieta. Qual foi a piada, Ryan? Eu perguntei, voz calma. Ela disse, cara, ela falou algo sobre você pedindo ela em casamento? E disse que preferiria morrer do que casar com você? Mas ela disse que era claramente uma piada, Ethan. Que você entendeu totalmente fora de contexto. Eu via perfeitamente a versão dela. Ela era vítima da minha sensibilidade repentina e instável. Minha reação cruel exagerada. Não foi fora de contexto. Eu disse, pegando um pedaço de atum. Foi o contexto dos últimos 2 anos. Eu só finalmente ouvi. Ryan ficou quieto um momento. Ele grunhiu finalmente. Tá bom. Ela me ligou, cara. Para chegar até você. Isso é foda. Você tá bem? Precisa de um lugar pra ficar. Tô bem. Melhor que bem. Mas valeu. Tá, então. Foda-se ela, então. Quer vir aqui no próximo fim de semana? Tô reconstruindo o deck. Cerveja e ferramentas elétricas. O primeiro sorriso genuíno em dias tocou meus lábios. Eu adoraria. Foi o momento em que o vácuo dentro de mim começou a se encher. Não com dor. Mas com outra coisa. Ar. Luz. Possibilidade. O primeiro mês foi uma lição em recuperação de si mesmo. Entrei num clube de turismo de moto que eu tinha marcado anos atrás e nunca entrei porque os fins de semana eram nosso tempo. Passei um domingo com eles rodando estradas costeiras sinuosas. O rugido do motor uma terapia física para minha alma. Tomei cervejas com eles depois. Homens e mulheres cujos nomes eu aprendi. Que falavam de carburadores e viagens de estrada sem subtexto. Sem performance. Me reconectei com Ryan. E com minha irmã, Olivia. Ajudei ela com o Civic. Nossas mãos pretas de graxa. Falando de tudo e nada. Você parece mais leve. Ela observou, sem pressionar. Eu estava. No trabalho, aceitei um projeto que antes tinha recusado. Um estágio de desenvolvimento de 6 meses que exigia foco profundo e alguma viagem. Meu chefe, surpreso e satisfeito, disse, sempre achei que você não estava interessado na correria. Fico feliz de ver você se dedicando. Eu não tinha desinteresse. Só estava gerenciando o sistema climático emocional constante e drenante que era a vida de Emily. Agora, com céu limpo, meus horizontes de carreira se expandiram. Conheci uma mulher no clube de moto, Hannah. Ela era designer gráfica que pilotava uma Triumph Vintage. Nossa primeira conversa foi sobre os desafios de encontrar um bom mecânico. Não tinha flerte, só interesse compartilhado. Era refrescante. Eu não pensava em Emily. Ou, quando pensava, era como se pensa em um apêndice removido. Uma fonte de problema passado, agora irrelevante. O segundo mês, o karma começou a vazar pelas portas seladas da minha vida antiga. Não veio dela. Veio de uma fonte indireta e abafada. Chegou um e-mail. De um endereço que eu não reconhecia, mas com um nome que sim. Olivia Chun.
Olivia era ex-colega de Emily. Uma mulher quieta e afiada que sempre foi educada comigo. A linha de assunto era, dando notícias. Ethan, espero que seja ok eu te mandar e-mail. Peguei seu endereço no antigo diretório da equipe. Não tô escrevendo isso pela Emily, e não tô pedindo pra você fazer nada. Só queria dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Ouvi sobre o bar. Sofia me contou o que Emily disse, verbatim. Fiquei horrorizada. Também acho que devo te contar, porque você sempre foi decente comigo, que as coisas desandaram pra ela. Depois que você saiu, o desempenho dela no trabalho despencou. Ela sempre distraída, culpando os outros. Ela foi demitida semana passada. Pelo que sei, o contrato do apartamento vence mês que vem, e ela não consegue pagar sozinha. Sofia e Ava não estão deixando ela morar com elas. Algo sobre drama. Ela tá tentando namorar. Mas aquele comentário que ela fez sobre você circulou no nosso círculo social maior. Não pintou ela de boa luz. Tô te contando isso não para arrancar simpatia de você, mas porque acredito em responsabilidade. Você foi um bom parceiro para ela. O que ela fez foi cruel, e as consequências são dela. Espero que você esteja bem. Olivia, eu li 2 vezes. Não senti nada por Emily. Nem Schadenfreude. Nem pena. O relatório era como um boletim de notícias de um país que eu visitei uma vez e agora mal lembrava. A emoção principal era a gratidão pela decência humana básica de Olivia. Escrevi uma resposta simples de 3 linhas. Olivia, obrigado pela sua mensagem e pela sua gentileza. Estou muito bem. Espero que você também. Melhor, Ethan. A resposta dela foi quase imediata. Bom. Fico feliz. Isso pareceu ser o gatilho. Como se o contato de Olivia tivesse furado uma represa espiritual. As tentativas desesperadas começaram de novo. Agora com um novo terror cru. Tentativa 1. A jogada da nostalgia. Uma mensagem de outro número novo. Era uma foto nossa na praia de 1 ano atrás, os 2 queimados de sol e rindo. Eu estava construindo um castelo de areia elaborado. Ela fingindo me coroar com um colar de algas. Parecíamos felizes. Éramos felizes, naquele momento. Ou eu era. Ela talvez só curtindo ser fotografada parecendo feliz. Desconhecido. Lembra disso? Eu era tão feliz. Nunca fui tão feliz desde então. Sinto falta da gente. Apaguei a foto e a mensagem. O passado era um país que não emitia mais vistos. Tentativa 2. A jogada da crise. 3 dias depois, meu celular tocou tarde da noite. Eu estava desenhando planos para uma modificação customizada na moto, um podcast no fundo. Não reconheci o número. Mas algo na hora tardia me fez atender. Era ela. E ela estava quebrando. O som era puro sofrimento sem filtro. Do tipo que eu acalmei tantas vezes antes. Mas isso não era sobre um dia ruim no trabalho ou uma ofensa de amiga. Era o som de uma fundação desabando. Ethan, por favor. A voz dela estava rasgada, soluços entrecortados. Por favor. Vou ser despejada. Colaram o aviso. Perdi o emprego. Eu não tenho ninguém. Cometi um erro terrível. O maior erro. Ela estava ofegando por ar. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu estava assustada e burra. Tentando ser legal para elas e fui tão burra. Eu escutei. Não disse nada. Olhei meu desenho, as linhas limpas do design. Ethan? Você tá aí? Por favor, diz algo. Eu faço qualquer coisa. Terapia de casal. Qualquer coisa. Você é minha pessoa. Você é meu lar. Coloquei o lápis na mesa. Minha voz estava calma, clara e tão vazia quanto o estúdio na minha primeira noite. Você devia ligar para um consultor financeiro, eu disse. Ou para uma agência de serviços sociais. Eles podem ajudar com recursos de moradia. Houve um silêncio atônito do outro lado, seguido por um gemido ferido como de animal. O quê? Ethan? Eu não preciso de um. Eu preciso de você. Eu não sou um recurso, eu disse suavemente e encerrei a ligação. Tentativa 3. Os macacos voadores. 2 dias depois disso, um novo código de área. Atendi, esperando um recrutador. Ethan,
Querido. É a Carol. Mãe da Emily. Um lampejo frio de irritação. Carol sempre me tratou como um acessório agradável, uma mobília confiável na vida da filha dela. Senhora Dawson. Ah, Ethan. Estamos tão preocupados. A Emily tá um caos. Ela é só uma garota apaixonada, você sabe como ela é. Fala sem pensar. O tom dela era xarope enrolado em aço. Não acha que já a puniu o suficiente? Ela aprendeu a lição. Ela precisa de você. Seja o homem que sabemos que você é e perdoe ela. Esse orgulho bobo não vale destruir o que vocês tinham. Me inclinei na cadeira. A manipulação era tão transparente. O senso de direito, tão vasto. Explicava tanto. Senhora Dawson. Eu disse, minha voz nunca perdendo o tom educado e uniforme. Eu estou sendo o homem que sou. E esse homem não está mais em um relacionamento com sua filha. Tenha um bom dia. Não esperei a resposta gaguejada dela. Desliguei. A raiva que eu talvez sentisse antes estava ausente. Ela era só outra parte do ecossistema antigo, irrelevante para o meu novo clima. Tentativa 4. A máscara cai. Veio naquela noite. Uma mensagem final e esplênica do número que ela usou na ligação de crise. A necessidade crua tinha sumido. Queimada para revelar a cinza amarga por baixo. Essa era a verdade sem verniz. O núcleo dela. Exposto pela desesperação. Emily, tá bom. Você é só um covarde que não aguentou uma mulher forte falando a verdade dela. Você sempre foi chato e pequeno e eu tô melhor sem você. Você me fez um favor saindo. Divirta-se com sua vida triste e vazia. Lee. E pela primeira vez desde aquela noite no bar, senti uma emoção verdadeira e profunda em relação a Emily Dawson. Não era mágoa. Não era raiva. Era diversão. Não respondi. Não bloqueei o número imediatamente. Salvei a mensagem. Era o coda perfeito. O recibo que eu nunca soube que precisava. Prova de que o destino pior que a morte que ela tanto temia tinha sido, para mim, a chave para uma vida que finalmente era autenticamente minha. Desliguei o computador. O estúdio estava quieto. Pela porta corrediça para a pequena varanda, eu vi as luzes da cidade, não como um lugar onde eu estava preso, mas como uma paisagem de possibilidade. O desmoronamento estava completo. Dela. O meu era uma tecelagem, fio por fio constante, em algo mais forte. O meio tinha respirado. O silêncio tinha falado. E agora, o arco estava pronto para subir. 6 meses exatos depois que saí daquele bar, fechei a compra da casa. Era um rancho dos anos 1950 para reformar numa rua quieta arborizada, com uma garagem separada maior que meu antigo estúdio. Precisava de trabalho. A cozinha era uma cápsula do tempo. Os pisos rangiam com história. E o jardim era uma selva. Mas a estrutura era sólida. Tinha espaço para oficina. Tinha uma varanda na frente. Era, por qualquer definição, o começo de uma casinha bonitinha. A ironia não me escapou. Só não doía. Era simplesmente dado. A vida que ela desprezou como prisão agora era minha liberdade escolhida. Contratei um empreiteiro chamado Rei, um cara sem enrolação de 60 e poucos anos que apreciou meus planos claros e minha disposição para bater martelo. Começamos pela garagem, transformando em uma oficina organizada e impecável. O som de serras e o cheiro de madeira recém-cortada eram minha terapia. Meu projeto de carreira foi um sucesso, me rendendo uma promoção e um bônus significativo que foi direto pro fundo da casa. O clube de moto era uma presença regular na minha vida. Hannah e eu tínhamos feito alguns rolês casuais em grupo e tomado umas cervejas fáceis e cheias de risada depois. Tinha um interesse mútuo e quieto, mas sem pressa. Tudo na minha vida agora tinha um senso de timing natural e sem forçar. O último fio da minha vida antiga era o condomínio. Nosso contrato tinha sido rompido, mas eu ainda era responsável pela minha metade da multa. Paguei sem reclamar, um preço pequeno por uma separação limpa. O proprietário, grato pela minha falta de drama, me ofereceu o direito de preferência para comprar o lugar quando os donos decidiram vender. Eles decidiram. Fiz uma oferta justa em dinheiro, abaixo do pedido mais simples e rápida. Eles aceitaram. Eu não era sentimental. Era um bom investimento no mercado em alta. Eu ia limpar, pintar e vender com lucro. Era uma transação comercial.
O dia em que a placa de vendido foi colocada no quintal do antigo condomínio pareceu o último ponto final em um capítulo muito longo e mal escrito. Naquela mesma tarde, enquanto eu carregava ferramentas no meu carro, uma notificação no celular me avisou que a venda do antigo condomínio tinha sido finalizada. O dinheiro entrou na conta. Limpo, sem complicações, sem mais laços. Eu parei por um momento, ferramentas na mão, olhando para a garagem que agora era totalmente minha. O cheiro de madeira fresca, óleo de motor e possibilidade preenchia o ar. Sorri de verdade, um sorriso que vinha de dentro, sem plateia, sem performance. 6 meses atrás, eu era o cara que pagava as contas, dirigia o carro e ouvia histórias de martírio em bares caros. O cara que segurava a mão dela quando ela escorregava na trilha e prometia nunca soltar. Hoje, eu era o cara que tinha uma casa própria, uma garagem que era um santuário, amigos de verdade que falavam de carburadores e viagens sem drama, e uma mulher chamada Hannah que me olhava nos olhos quando ria de uma piada minha sobre escapamentos customizados, sem precisar provar nada para ninguém. Emily Dawson tinha sido o catalisador. Sem aquela frase cruel no bar, dita com coquetel na mão e amigas como plateia, eu talvez ainda estivesse lá, carregando o peso de uma vida que não era minha. Ela me deu o empurrão. Eu voei. E enquanto o sol se punha no quintal da minha nova casa, um quintal que eu mesmo ia domar, plantar, viver, eu pensei nela uma última vez. Não com raiva. Não com pena. Só com uma gratidão quieta e absoluta. Porque o destino pior que a morte que ela tanto temia para si mesma acabou sendo, para mim, o começo de uma vida que valia a pena ser vivida. Eu liguei o rádio na garagem. Uma música velha e boa tocou. Peguei uma cerveja gelada da geladeira que eu mesmo tinha instalado. Brindei ao silêncio. Brindei à liberdade. E comecei a trabalhar na próxima modificação da moto, com a certeza de que o melhor ainda estava por vir. Fim.